e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O anticristo e as suas principais características, então. Nessa introdução, nós destacamos que o projeto de um governo mundial tem início lá na planície de Sinar, com a construção da Torre de Babel. Este movimento que aconteceu há tantos séculos atrás, milênios, foi liderado por um neto de Cão, então era bisneto de Noé, Nimrod. Esse indivíduo aparece aí nas páginas do livro de Gênesis, capítulo 10. Vamos ler o texto. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, Cainé, na terra de Sinar. É daí que vai surgir então este primeiro reino. Aqui diz o princípio do seu reino. Quando a Bíblia diz que ele foi poderoso caçador, a ideia lá no original hebraico, segundo as pessoas que buscam as palavras na sua raiz, não é o caçador de animais, era o caçador de homens. Ou seja, ele era um homem cruel, um homem que impunha uma liderança com força, com autoridade e domínio, ou seja, ele era um dominador. Então ele vai conseguir manipular pessoas para cooperar com o seu projeto, que é fazer uma torre. E nós sabemos que essa torre não tinha um bom propósito, né? Quando a Bíblia diz que era para tocar nos céus, também o sentido é desvendar os segredos de Deus, tentar ir aonde Deus não permite que os homens vão. Mas era esse o intento do Nimrod. Então aí começa a primeira ideia de um governo mundial, global, porque ele quer fazer com que toda aquela geração, aquele povo, fique em torno daquela torre, daquele projeto. E a ordem de Deus era que o homem frutificasse, multiplicasse e povoasse a terra. Mas ele então tem um projeto de manter as pessoas tudo num lugar só, sob o domínio dele. Deus intervém, né? Deus intervém nesse projeto. Ele era muito sério. Deus chega a dizer, se nós não intervirmos, Deus na Trindade Santa diz, o Pai para o Filho, Filho para o Espírito Santo, diz, se nós não intervirmos, os homens farão coisas inimagináveis. Então, desde a época do Nimrod, a partir daí então, vai se levantar na história outros grandes impérios, onde vai ter sempre um grande homem, um líder que quer dominar o mundo. Aí nós vamos ver o Império Egípcio, um faraó que quer ser dominador. Depois vamos ver um Império Assírio, vamos ver o Império Babilônico, o Medo-Persa, o grego, o Império Romano. Depois vamos mais para nosso tempo, vamos ver o surgimento do nazismo alemão, fascismo italiano, comunismo russo, socialismo chinês, e tudo isso em torno de projetos globais, domínio do mundo, do planeta Terra. Todos estes movimentos, então, vai caminhando para culminar no surgimento do anticristo, de um superlíder. Este superlíder chamado anticristo será proeminente, será o mais proeminente líder político de todos os tempos, e em seus dias o mundo exclamará, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? O espírito do anticristo vem rondando o planeta Terra desde o início então da história, e sobre isso escreveu João, filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo,
Também agora, muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. As principais características deste então superlíder que está previsto de surgir nesses últimos tempos. A primeira, o anticristo. Vamos ler juntos? O anticristo blasfemará de Deus e dos santos arrebatados. Veja, nós não cremos de maneira alguma que o anticristo vem e convive com a igreja comprada pelo sangue de Cristo, a igreja fiel, a igreja que persevera em procurar fazer a vontade de Deus. Essa igreja, nós que aqui estamos, eu conheço os irmãos, sei que os irmãos procuram ser fiéis, procuram ser pontuais com a sua vida espiritual. Então, é inadmissível imaginar que Deus vai permitir que um agente de Satanás, do próprio Satanás, revestido de poder maligno, entra nesse mundo, começa a governar este mundo, a amordaçar todo mundo, matar, destruir. Deus permita que ele vá fazer isso com a igreja. E nesse tempo será um tempo de juízo sobre a terra. Então, a igreja já foi julgada no Calvário, Cristo morreu por nós. O juízo de Deus que caiu sobre Cristo é que ia cair sobre nós, agora não vai cair mais. Ora, se Deus nos livrou desse juízo, oferecendo Cristo por nós na cruz, por que Ele vai nos conservar neste mundo para experimentar a sua grande ira? Aí você fala, mas não tem santos que vão ser perseguidos na grande tribulação? Sim, aí nós entendemos que depois do arrebatamento haverá uma conversão em massa entre os moradores da terra. Nesse meio vai estar muito desviados, muitas pessoas que já ouviram hoje o evangelho, mas não decidiram, mas com o impacto do arrebatamento, né, o desaparecimento de milhares de pessoas da terra, eles vão voltar-se para Deus de alguma maneira, e aí sim eles se tornarão santos da grande tribulação. Olha bem, essa situação de blasfêmia, ela já está muito perto, muito próxima dela, porque a blasfêmia já está presente na experiência da humanidade. Eu fiz um apanhado há mais ou menos 100 anos atrás, por conta de grandes avivamentos que aconteceram no Brasil, o grande avivamento pentecostal, trazido pelos missionários Daniel Bergo Navin, né? Resultou nas Assembleias de Deus, trouxe muito temor para o mundo. O mundo muitas vezes não convertia, nem ia na igreja, mas respeitava. Não, esse povo é diferente, esse povo tem um negócio especial com eles. Não vamos falar mal, não. Nós não queremos ser crentes, mas também não vamos falar mal. Respeitavam o evangelho e os evangélicos. O que hoje não é mais desse jeito. Agora eles já estão entrando na fase da blasfêmia. Eles estão começando a não ter mais nenhum medo de blasfemar. A Bíblia diz que o anticristo vai blasfemar e a terra vai ficar admirada com ele e vai aplaudi-lo. Então, atualmente, estamos entrando no campo da blasfêmia. Segunda, o anticristo fará guerra aos santos da grande tribulação e os vencerá. Olha o texto. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Deu-se-lhe o poder. O mundo vai entrar em acordo e vai aceitar o governo dele. Só para concluir este ponto, as leis quase de todos os países do mundo hoje já garantem que se nós dissermos algumas coisas que estão escritas na Bíblia publicamente, nós podemos ser presos e processados e condenados. Ou seja, o próprio mundo, as próprias nações já estão sendo aparelhadas legalmente para rejeitar Deus, para perseguir os santos. Próxima característica, o anticristo será adorado. A Bíblia diz adoraram a besta, né?
todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu coloquei essa figura maluca aí, estranha. Ela existe, é uma imagem feita lá nos Estados Unidos. Vou contar a história dela para vocês. Uma estátua controversa, apresentada há pouco tempo pelo grupo religioso chamado Templo Satânico. Essa imagem foi apresentada em uma cerimônia secreta em Detroit, no estado americano de Michigan. Então essa imagem tem causado protestos nos Estados Unidos. É uma estátua de bronze de 2,70 metros de altura, quase 3 metros. E ela representa um ser hermafrodita, ou seja, tem rabo, tem chifre, parece um animal, parece um homem. E é conhecido, essa imagem é conhecida pelo nome de Bafomé. E ela aqui não aparece, mas eu tenho ele inteiro sentado num trono. E o que mais espanta é que fizeram 2 estátuas também de crianças, 2 crianças, uma de um lado, outra do outro, contemplando, admirando ele, 2 criancinhas. Pela fisionomia, eles tentaram reproduzir 2 crianças de 5 anos, 6 anos no máximo, ao lado deste monstro, desse demônio. E esse monumento, essa imagem, custou $100 mil. E centenas de satanistas participaram da sua inauguração lá nos Estados Unidos. Mas agora, de uns tempos para cá, eu não sei se eles já conseguiram fazer isso, porque esta pesquisa aqui já tem algum tempo. Mas eles estavam então tentando mudar a estátua de lugar, tentando levar ela para o sudoeste dos Estados Unidos, a 1.450 quilômetros onde ela foi feita, para a seguinte cidade, a cidade de Oklahoma, porque lá tem o Capitólio. E eles queriam levar essa imagem para colocar ela ao lado do edifício do Capitólio, porque lá no edifício do Capitólio, lá de fora, tem um monumento aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi feito por pessoas tementes a Deus que pediram, põe um monumento aí sobre os 10 mandamentos e tal, fizeram também. Então eles queriam transferir essa imagem deste demônio para lá, para ficar ao lado dos 10 mandamentos, num sentido de contestar os mandamentos de Deus. Então estava tendo uma polêmica, e eles disseram nesse projeto: nós esperamos que as pessoas de todas as idades sentem no colo de Satanás para inspiração e reflexão, e a imagem sirva de atração turística, que as pessoas venham de longe para vê-la. Vocês imaginam onde nós estamos, que mundo nós estamos vivendo? Pessoas querendo que uma imagem grotesca dessa, amedrontadora, demoníaca, seja adorada e conteste os mandamentos de Deus. Quarto, o anticristo se tornará muito forte e próspero pelo poder satânico. Ele será muito poderoso, mas não pelo seu próprio poder. Ele será bem sucedido em tudo o que fizer, destruirá todos os seus inimigos, mesmo se tiverem grandes exércitos. Além disso, fará muito mal ao povo santo. Será tão astuto nas suas mentiras e enganos, que vai derrotar muitos inimigos, apanhando os desprevenidos, enquanto pensam que estão em segurança. Aí ele se achará tão poderoso que vai se insurgir contra o príncipe dos príncipes, numa batalha. Mas quando isso acontecer, ele vai ser destruído, não pela força humana. Quem vai destruí-lo? O próprio Senhor Jesus. Daniel 8, 24 e 25, estou usando uma linguagem viva para ficar bem nítido as palavras. Então, neste ponto aqui, nós só temos então que frisar mais uma vez que este homem, ele será um homem, um ser humano, mas ele terá então um revestimento maligno tão grande, né, que ele conseguirá levantar exércitos para defendê-lo e para confrontar
inimigos que porventura queiram resistir o seu governo, as suas ordens, os seus mandamentos malignos. Quinto, o anticristo terá o controle total da economia mundial e da vida do cidadão, do ser humano. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Duas coisas nos mostram já hoje, agora, que o controle, esse controle do cidadão, das coisas, compra, venda, duas coisas já nos mostram que este controle está em pleno vigor já. Talvez não esteja na mesma rigidez, na mesma força, mas ele já está funcionando. Eu vou dizer para os irmãos quais são essas duas coisas. Primeiro, o uso obrigatório do CPF como meio de identificação. Você não tem jeito de fazer matrícula numa escola, numa faculdade, num concurso, você não pode nem ganhar um presente, se for significativo, um carro, por exemplo. Alguém disser, eu vou te dar o carro, você põe logo o seu nome. Se você não tiver o número ali para registrar, para fazer ali o registro daquele bem em seu nome, você não pode ter aquela coisa. Então, o CPF é, sem dúvida alguma, o caminho pelo qual o anticristo vai chegar num domínio total do cidadão. Vamos ler. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 3 opções para o cidadão relacionar com o governo do anticristo. O que será isso? Sinal. Eu estava pensando sobre isso. Tem muito a ver com a biometria hoje, é um sinal. Nós temos nos dedos nossos, nós temos uns risquinhos que é único de cada ser humano. Então, por isso que a biometria hoje é um sinal. Se coloca lá e ela lê o sinal da sua própria pele, do seu próprio dedo. Então, ele poderá trabalhar com biometria. E vai trabalhar, porque biometria já está sendo usada nos bancos. Mas tem o nome da besta também. Ou se a pessoa não quiser não relacionar com esse governo através da biometria, poderá ser através do nome da besta. O que seria o nome da besta? Um cartão de crédito emitido, cadastrado pelo governo. Não leve o cartão, tire o cartão que é cadastrado do governo, você já leva a autoridade do governo junto com você. Está ali. Você pode movimentar do mesmo jeito. Nome da besta. E o terceiro, número do nome. O número do nome é a senha, são senhas de cartões, senhas de movimentação. São 3 coisas já plenamente em vigor na sociedade atual, nos meios, no mundo inteiro. Você pode ir no mundo inteiro, está funcionando tudo mais ou menos igual no mundo inteiro já. O anticristo proporá um plano de paz para Israel. Veja, Israel está lá, debaixo de fogo cerrado, correndo um risco terrível de uma hora falhar um escudo daquele e um míssil cair e matar muita gente. Pelo tanto de míssil que já foi lançado, que é ser o segundo grande ataque do Irã, né? O primeiro foi uma chuva também, não teve praticamente, acho que morreu uma pessoa só no outro. Mas se falha alguma coisa dessas, né? E o tanto de dinheiro que é gasto para defender, para atacar, para fazer guerra, é o trem que mais consome milhões, bilhões. Se um míssil custa R$1 milhão, então faça a conta aí só dos que foram lançados hoje, 180 mísseis, 180 milhões de reais. Israel rejeitou o príncipe da paz. Com todo respeito ao povo de Israel, irmãos, mas Israel é um teimoso desobediente. Israel é um povo teimoso e desobediente, está em estado de desobediência. Tudo que estão passando é porque eles rejeitaram o Messias. Quando Jesus veio, muitos creram, mas a maioria disse, crucificam, caia sobre nós o sangue dele. O Senhor Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis guardar os teus filhos, como a galinha guarda os seus pintainhos, e vocês não quiseram. A vossa casa, a vossa nação, a vossa cidade vai ficar deserta. A espada virá sobre os vossos filhos e filhas. Irmãos, Jesus advertiu Israel e disse: vocês não conheceram o tempo da visitação de Deus. Deus esteve andando nas suas ruas, Jerusalém. Deus esteve entrando nos seus templos e seus palácios, e vocês não quiseram aceitá-lo. Rejeitaram o príncipe da paz, mas neste tempo eles aceitarão o anticristo como um mediador, como um líder. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5,43. Quem é esse outro que eles vão aceitar? O anticristo. Então, Israel está passando um grande aperto agora, mas uma hora aperto eles ainda não passaram, vão passar. Vai ser exatamente por conta desse acordo. Esse acordo que eles vão fazer agora no futuro, bem próximo, com este superlíder. Esse superlíder vai tentar governar o mundo, vai tentar ser, mas ele vai estar de olho virado diretamente para Israel. O alvo dele é Israel. O que ele quer fazer com Israel? Ele quer destruir Israel, mas primeiro ele vem com um acordo de paz. Ele é simulador, ele é falso. Primeiro ele apresenta um plano muito interessante, que parece que é a favor de Israel. Ele fará uma aliança com Israel. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa semana é de anos, 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, em Israel vai estar funcionando novamente a religião, a fé judaica, o templo vai estar construído, haverá sacrifícios, haverá sacerdotes, haverá tudo. Israel voltará a viver os tempos bíblicos. Isso é depois do arrebatamento, não é antes não. Agora o que tem que acontecer, que é reconstruir o templo, já está em andamento, eles já estão falando a reconstrução do templo. Eles já estão preparando tudo para reconstruir o templo. Segundo algumas informações, diz que Israel já tem todos os materiais preparados para reconstruir um templo em 6 meses. Muito maior do que o templo de Salomão. Você fala, por que eles ainda não construíram, pastor? Porque no lugar do templo tem uma mesquita muçulmana, lá no centro de Jerusalém, Cidade Velha. Aonde se acredita que está a pedra ainda, a rocha, onde Abraão colocou Isaac para ser sacrificado, para ser oferecido a Deus. De vez em quando você vê conflitos lá em Israel, exatamente por causa desse templo. Segundo alguns, eles acreditam que os túneis, saindo ali de perto do Muro das Lamentações, tem túneis ali, porque ali tem uns departamentos. O irmão Albino esteve lá. Você esteve lá no muro, irmão Albino? Ao lado esquerdo do muro tem uns túneis, não tem? Dizem que ali tem uns túneis que ninguém entra, é fechado, mas já vai até debaixo do templo. Diz que eles já vão penetrar, eles podem implodir aquele templo a hora que eles quiserem. Implodir. O templo vai afundar ali e eles vão começar já um projeto de reconstrução do 3º templo. Então ele vai firmar um concerto com Israel, ou seja, um plano de paz com Israel. Mas na metade ele vai quebrar esse concerto e vai mandar parar todas as celebrações religiosas de Israel. E ele vai então começar naquele momento a profanar o templo. Ele vai macular o lugar santo dos judeus, vai criar uma confusão terrível, mundial. Porque a essas alturas ele vai atrair todas as nações da terra para ir contra Israel e varrer Israel do mapa. É o que o Irã vem falando o tempo todo. Vamos varrer Israel do mapa, vamos riscar Israel do mapa e tal. O anticristo vai, nesse momento, ele vai propor esse plano. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo profanará o templo.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aí, ele vai querer tomar o lugar de Deus lá no templo dos judeus. Os judeus então vão ficar irados contra ele, mas ele tem poder bélico, ele tem poder de domínio, então ele vai subjugar Israel e vai atrair as nações, o exército do mundo inteiro para acabar com Israel. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiveram na Judéia que fujam para os montes. Nesse dia, quando ele entrar no Santíssimo para dizer que é Deus, o Senhor Jesus disse: prepare Israel, quem puder fugir, foge, porque vem agora a maior de todas as aflições que vocês já puderam passar neste mundo. Será o tempo em que, se não for abreviados os dias, Jesus disse, nenhuma carne se salvaria, escaparia. O anticristo incitará o mundo contra Israel. E da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são os espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon é uma grande campina que tem no coração de Israel, que se estende desde lá do Monte Carmelo, da planície de Jezreel, que ali pode afluir milhares de tanques de guerra, soldados. O anticristo vai convocar as nações do mundo inteiro para esse lugar chamado Armagedon, para destruir Israel. Só que vai ter uma surpresa. Na vinda em glória, Cristo destruirá o anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui a gente está resumindo a coisa, né? Porque antes de Jesus vir para salvar Israel, a Bíblia diz que a metade da cidade de Jerusalém vai ser levada para o cativeiro. As mulheres serão abusadas. Os judeus sofrerão muito. Será aquele tempo que Jesus disse, tem que haver uma intervenção de Deus, senão não sobra nada. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Com a vinda do Senhor Jesus em glória pessoalmente, chegando ali em Israel, no Monte das Oliveiras, então ele vai prender o anticristo, que é a besta, o falso profeta, que era o seu ajudante de ordem religiosa, e a Bíblia diz que esses 2 vão ser sumariamente lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ainda vai ficar faltando o próprio Satanás, que vai ser no final do milênio, que Jesus vai lançar ele também no lago de fogo e enxofre. Da onde então ficará restando uma última coisa. A Bíblia diz que o Senhor vai reinar até que todos os inimigos sejam postos por debaixo de seus pés. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Em conclusão, nós dizemos o seguinte: os tempos finais chegaram. Ainda que o mundo fale de paz, o que vem pela frente são guerras. As grandes potências estão armadas até os dentes com armas nucleares que podem explodir o planeta dezenas de vezes. Agora mesmo, estão em andamento várias guerras. Israel, Hamas, Hezbollah, Irã, Rússia, Ucrânia. Tudo isso se encaminha para o Armagedon. O cenário é desolador. Porém, antes que o homem do pecado se manifeste, antes que a ira de Deus seja derramada, a trombeta de Deus vai tocar e Cristo virá nos buscar. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Paulo escreveu, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça é o mal, que predomina no mundo, que tem a ver com a ação maligna. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado.
João disse: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Quem está resistindo ao Espírito do Anticristo? O Espírito de Deus que está na igreja. O Espírito de Deus que habita na igreja. A igreja é templo do Espírito Santo. Jesus disse que ia dar poder para a igreja repreender Satanás, resistir Satanás, expulsar demônios. É por isso que ele não entra, ele não tem como entrar. Deus não daria uma ordem e depois uma contra-ordem. Se ele deu a ordem para a igreja pôr Satanás debaixo dos pés, ele diz: eu vos dou poder para pisar toda a força do mal. Como é que ele vai dar poder para a igreja pisar toda a força do mal e depois autoriza o anticristo a tomar conta do mundo? Então tem alguma coisa resistindo ao anticristo? Tem. É o Senhor na igreja. É o Espírito Santo na igreja. Aí quando a igreja sair, aí ele entra. Por quê? Porque aí a morada do Espírito Santo foi recolhida para o céu. Prestes iremos embora. O mundo ficará com o anticristo e nós ficaremos com Cristo. Aleluia. É simples assim. Tem alguns segmentos religiosos por aí, alguns pastores até conhecidos no Brasil, que não prega isso dessa forma. Prega que a igreja vai conviver com o anticristo, vai ser morta, vai ser isso. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É simples resolver esse problema. Se você encontrar alguém que fala isso, fala: não tem esse negócio de arrebatamento, não tem negócio de ir para o céu. Não. Fala: bom, você quer ficar com o anticristo? Então você fica com ele, eu vou ficar com Cristo. Pô, isso é direito seu, liberdade é isso, você quer ficar, fica. Jesus nunca mandou ninguém preparar para a grande tribulação. A Bíblia manda preparar para a vinda de Cristo, para o arrebatamento. A Bíblia não manda preparar para receber o anticristo, hora nenhuma. Jesus ia falar: olha, fiquem firmes, meu céu, quando o anticristo chegar, vocês têm que estar firmes. Jesus disse assim: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, venho como ladrão da noite. Jesus disse: eu vos levarei para mim mesmo, não turbe o vosso coração. Se Jesus ficasse pregando que a gente tinha que preparar para receber o anticristo, quem que não ia ficar com o coração turbado? Todo mundo, né? Meus filhos, prepara para receber o anticristo. Não ia ficar todo mundo triste, desesperado. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Se Jesus pode, veja bem, se a ideia desses pregadores que põem a igreja junto com o anticristo na tribulação, se Jesus pode nos levar na cabeça deles, se Jesus pode nos buscar depois da grande tribulação, por que ele não buscaria antes? Qual que é o esforço que Jesus tem que fazer a mais para nos tirar antes? Nenhum. Aliás, para dizer a verdade, é muito mais fácil tirar a igreja antes do que depois, se fosse o caso. Porque depois vai correr o risco de muita gente se perder. Jesus disse: vocês são minhas ovelhas. Eu dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Então Jesus ofereceu o quê? Conforto para nós. Não medo, não temores, não dúvidas. Né? Então louvado seja Deus. Brevemente estaremos na cidade celestial, lugar onde não tem mais dor, nem tristeza, nem morte, e melhor do que tudo, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, obrigado por este culto, por esta palavra, que o Espírito de Deus continue, Senhor, animando, fortalecendo, confortando os corações e nos ajudando a olhar para cima, ver com esperança as tuas promessas, a tua vinda gloriosa, a teu dia, Senhor, em que tu has de revelar aqueles que te esperam. Obrigado, Senhor, despede todos na tua bênção. Nós oramos, hoje e sempre te agradecemos, em nome do Senhor. Todos podem dizer amém. Amém.
E amém. Está terminado, em nome de Jesus.